Bom dia, queridos alunos. Na aula de português de hoje, nós iremos estudar sobre os textos dissertativos. Lembrando que nós já estudamos anteriormente o texto narrativo, na qual ele conta, narra uma história, o texto descritivo, na qual ele descreve, e agora nós iremos estudar o texto dissertativo. Então, o que é um texto dissertativo? Trata-se de um texto pelo qual é exposto uma opinião sobre um determinado assunto, sendo composto por argumentos lógicos e tendem a convencer o leitor. Dissertar é o mesmo que discorrer, ou seja, desenvolver uma explicação perante a um tema. Então, quando eu falo em dissertativo, eu quero dizer que eu vou discorrer, eu vou desenvolver ideias, né, sobre um determinado tema, certo? E o que eu mais observo na sala de aula, quando eu solicito que o aluno ele faça um texto dissertativo, no caso uma redação, por exemplo, é que ele tem a dificuldade de utilizar com coerência o seu pensamento, as suas ideias. Por exemplo, ele coloca o texto, ele faz o texto, às vezes ele não divide em parágrafos, que um texto ele tem que ser dividido em parágrafos. Ele acaba se confundindo em relação à colocação das palavras, da utilização do verbo. Então, um texto dissertativo, ele tem que ser um texto coerente e coesivo. Ele tem que ter sentido. Quando você for ler, você tem que observar esse sentido do texto de uma forma bem concisa. E ele tem que ter também coesão, ou seja, as palavras devem ser colocadas adequadamente, os verbos, tudo de uma forma que respeita a questão da concordância verbal e nominal, para se tornar um texto interessante e um texto culto. Bom, no texto dissertativo nós temos algumas observações. Primeiro, a linguagem tende à impessoalidade, por isso os verbos e os pronomes são empregados na terceira pessoa do singular. Ou seja, em nenhum momento você deve utilizar eu acho. Por exemplo, um tema é sobre violência. Eu acho que a violência... Não, nada de eu acho, por favor. Certo? Você tem que expor de uma forma impessoal. Por exemplo, atualmente observa-se no Brasil que os índices de violência aumentou gradativamente, certo? Enfim, você tem que utilizar o verbo na terceira pessoa do singular, utilizando sempre na terceira pessoa, não na primeira, tipo nós percebemos, não utiliza nenhum nós, nenhum eu, certo? Segundo, a variedade linguística predominante é a padrão, ou seja, a linguagem culta. Se porventura, em algum momento, você vê a necessidade de colocar uma linguagem espontânea, uma linguagem coloquial, o ideal é utilizar as aspas, aquela pontuaçãozinha aspas. Por quê? Porque ali já dá um indício que você colocou com aquela intenção proposital. Porque se você colocar, por exemplo, uma linguagem muito espontânea, que você percebe esses traços, né, de alguns erros gramaticais, então já é considerado erro se você não colocar aspa. Da mesma forma, se for uma palavra de origem estrangeira, ou então uma gíria, aí você utiliza aspas também. Os verbos são empregados predominantemente no presente do indicativo, certo? Então, você coloca predominantemente. Então, você pode colocar como algo certo, né? Os verbos utilizados como algo certo no presente. Dissertar é um ato que desenvolvemos todos os dias quando? Então, que momentos? Por exemplo, narrativo, quando é o texto narrativo, a gente sempre conta uma história de algo que aconteceu com a gente. Quando é descritivo também, né? Por exemplo, uma roupa de alguém que foi numa festa. E o dissertativo, em que momentos utilizamos? Primeiro, geralmente nós tendemos a questionar as coisas que estão ao nosso redor. E muitas coisas são pertinentes, né? Fazem parte da sociedade em que você acaba tendo o seu ponto de vista. Por exemplo, procuramos justificativa para a elevação dos preços, como no caso dos materiais de construções, atualmente está absurdo os valores, para o aumento da violência, para o desemprego. Estamos preocupados com os descasos com a Amazônia, né, com a natureza, as guerras, a AIDS,
a natureza, a poluição, o desmatamento, aquecimento global, questão do coronavírus, dessa bendita vacina. Então, assim, esses questionamentos nós fazemos todos os dias e muitas pessoas têm pontos de vista distintos, né? Mas cada um tem algum ponto de vista sobre isso, tem algum parecer, tem alguma forma de pensar. Se não tem, está na hora de começar a elaborar esses pensamentos. Então, o texto dissertativo ele pode ser classificado como expositivo e argumentativo. Existem duas formas de estruturar um texto dissertativo. Ele pode ser expositivo e ele pode ser argumentativo. Quando é que ele é expositivo? Quando o discente expõe um conceito, uma teoria e o seu ponto de vista sobre o assunto. Então, no expositivo, o foco é o ponto de vista, é a exposição de um tema. E no argumentativo, o autor busca comprovar a exatidão dos conceitos discutidos no texto, o autor almeja persuadir o interlocutor e, por motivo, recorre a indícios, testemunhos e raciocínios. Então, se o texto expositivo, a intenção é expor sobre um determinado tema, o argumentativo é persuadir, é convencer alguém sobre o seu ponto de vista. Aqui nós temos uma síntese, né, da diferença de ambos. No expositivo, ele objetiva expor, explicar ou interpretar ideias. No argumentativo, ele objetiva expor um ponto de vista, opinando ou persuadindo. Os exemplos. No expositivo, nós temos os capítulos de livros didáticos, verbéticos, dicionários e enciclopédias. No argumentativo, tem o editorial, artigo, crítica, monografia, tese, redações também, não está aqui, mas está incluso, e assim por diante. O texto dissertativo expositivo, ele tem como objetivo informar e esclarecer o leitor através da exposição de um determinado assunto ou tema. Não há necessidade de convencer o leitor, apenas de expor conhecimentos, ideias e pontos de vista. As características, ele utiliza uma linguagem clara e objetiva, ser de fácil compreensão por diversas pessoas, apresentar muita informação sobre um determinado assunto, especificar conceitos e definições, realizar descrições de características, recorrer a enumerações, comparações e contrastes para classificar os conceitos, mostrar exemplos dos assuntos abordados. Então, no expositivo, o foco é expor. Então, ele vai colocar com todos os detalhes possíveis para que a pessoa possa ter essa informação, ter esse conhecimento, certo? De uma forma bem elevada. Na dissertação, como nós já colocamos, né, nós temos aqui um exemplo de texto expositivo dissertativo. O verbete dicionário. Aqui nós temos o significado da palavra nostalgia. Vocês sabem o que quer dizer a palavra nostalgia? Quando alguém fala, eita, mas hoje eu estou com tanta nostalgia. Então, nostalgia, aqui temos o significado. Tristeza causada pela saudade de sua terra ou de sua pátria. Melancolia, ou seja, é o mesmo que melancolia. Saudade do passado, de um lugar, disfunções comportamentais causadas pela separação ou isolamento físico do país natal, pela ausência da família e pela vontade exacerbada de regressar à pátria. Saudade de alguma coisa, de uma circunstância já passada ou de uma condição que uma pessoa deixou de possuir. Condição melancólica causada pelo anseio de ter sonhos realizados. Condição daquele que é triste sem motivos explícitos. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que a exposição de um conceito, no caso dessa palavra nostalgia, certo? Agora vamos para o texto dissertativo, argumentativo. Então, o nome já diz argumentar, ou seja, falar sobre um assunto, discorrer sobre um tema. No texto dissertativo argumentativo, ele é dividido em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Geralmente, nós utilizamos 3 a 4 parágrafos, certo? No máximo 5, mas utiliza mais ou menos 3 parágrafos. Na introdução, você vai apresentar a ideia principal ou tese. Então, você vai apresentar de uma forma global o tema. No desenvolvimento, você vai a apresentação de argumentos que sustentam a ideia principal. Ou seja, geralmente no desenvolvimento, você pode utilizar uns 2 parágrafos. Você pode, por exemplo, colocar as causas e as consequências de um determinado problema, ou você pode colocar os pontos positivos e os pontos negativos. Na conclusão, você vai apresentar o resumo da ideia principal e uma sugestão para a resolução dos problemas. Então, no último parágrafo,
você tem que apontar uma possível solução, tanto para amenizar essa questão da problemática do tema, ou então para acabar de vez. Aqui nós temos, assim, de uma forma mais sintética, nós temos aqui a questão dos conceitos, né? Na introdução, qual é o problema? Geralmente, um texto argumentativo, ele coloca algum problema. Por exemplo, drogas. No desenvolvimento, causas. Por que se trata de um problema? Quais as causas, motivo do problema? Quais efeitos e consequências do problema? Existe alguma solução? Então, você vai colocar as causas e efeitos no desenvolvimento. Entendeu? Isso aqui é a estrutura. Quando você for fazer uma redação, você coloca a primeira introdução, o desenvolvimento, você vai apontar isso, as causas e os efeitos. E a conclusão, você vai apontar o quê? A solução para um problema. O que poderia acontecer para amenizar ou solucionar aquele problema. Aqui nós temos um exemplo de uma redação de um aluno, certo? E o tema é violência social. Observa como foi estruturada a questão da linguagem. Atualmente, um dos grandes problemas que afetam a vida de uma sociedade é a violência nela inserida. Violência essa que, devido a vários fatores, segundo sociólogos, psicólogos e outros estudantes das ciências humanas, será praticamente impossível de ser eliminada. A dificuldade na solução deste problema está na complexidade do mesmo. Várias são as causas e para cada uma se faz necessária uma medida especial. Medidas essas que muitas vezes são impossíveis de serem colocadas em práticas. A violência pode ser gerada pela própria sociedade, por crise econômica, por um problema mental do indivíduo, pelo grande número de adeptos ao uso de drogas ou por uma enorme série de outros fatores. Devido às perspectivas quase que inexistentes de uma solução a curto ou médio prazo para a questão da violência, o melhor a fazer é se precaver para não se tornar mais uma vítima de um dos problemas mais sérios da nossa sociedade. Então, observa como ele intercalou a questão do parágrafo, né, do afastado, da margem, começando sempre com letra maiúscula, a utilização das pontuações adequadamente, dos pontos contínuos, das vírgulas, né? Você observa também uma linguagem mais culta. Você observa que no primeiro parágrafo ele colocou de uma forma geral, no segundo ele já começou a colocar a questão das causas, dos efeitos, e no último ele colocou uma possível solução. Então, assim, essa é a estrutura que você, para fazer uma redação bem feita, por exemplo, você tem que seguir uma estrutura, né? Uma linha de raciocínio para se tornar um texto bem coerente, bem conciso. Aqui nós temos uma diferençazinha para vocês analisarem entre um texto expositivo e um texto argumentativo. Ambos é o mesmo tema, que é sobre o Natal, certo? No texto expositivo, ele começa o seguinte, ó. O Natal é uma festa de origem religiosa que celebra o nascimento de Jesus Cristo, considerado o Salvador do mundo pelos cristãos. Nessa festa, é comum as pessoas trocarem presentes entre si, como forma de reviver o que os reis magos levaram a Jesus quando ele nasceu. Na maioria das casas, monta-se uma árvore enfeitada, sob o qual colocam-se os presentes a serem distribuídos. Em algumas residências, ainda se conserva a tradição de fazer um presépio, que é uma maquete representando a cena do nascimento de Jesus. No último século, incluiu uma outra figura nessa festa, o Papai Noel, um bom velhinho que presenteia crianças. Então, aqui ele só expôs como acontece essa festa religiosa, que é o Natal, né, em questão da família e tudo mais. Já no argumentativo, ele vai colocar sobre o outro ponto de vista, ele vai argumentar, ele vai tentar convencer você sobre esse ponto, essa ideia. Começa o seguinte: há muito tempo que o Natal deixou de ser uma festa religiosa. Então, já começou aí negando, né? No seu aspecto positivo, virou festa de congregamento, sobretudo no seio da família. É a data em que todos voltam a comer juntos, no menos um peru ou uma rabanada. No aspecto negativo, é um grande festim do consumo, presidido por um chato e mercadológico bom velhinho, entre aspas, que seria tolerável no filme de Frank Capra. É uma pena, porque o Natal, mesmo sem qualquer conotação religiosa, sem qualquer compromisso confessional, lembra uma antiga e inarredável aspiração humana, a de um Deus entre nós, com a nossa carne. Então, assim, ele colocou aqui já um ponto de vista no sentido que o Natal acabou perdendo um pouco a questão do sentido religioso, sentido de confraternizações, né? Para se tornar em algo mais mercadológico, em que há a utilização do Papai Noel, que ele colocou entre aspas no termo, uma linguagem bem espontânea, bom velhinho, para dar aquela ideia do consumismo,
certo? Então, você observa a diferença como o mesmo tema foi colocado. Então, a atividade proposta para esse conteúdo é o seguinte: você vai fazer um texto dissertativo argumentativo. E o tema é de escolha sua. Você escolhe o tema que você achar interessante. O ideal é procurar algum tema que seja algum problema na sociedade, certo? Pode ser sobre violência doméstica, pode ser sobre drogas, pode ser sobre prostituição, pode ser sobre a questão do próprio coronavírus, pode ser também, entendeu? Nesse sentido do isolamento social que nem todas as pessoas respeitam. Pode, enfim, vocês vão escolher o tema que vocês acharem mais interessante e vão discorrer, tá bom? Vocês vão dissertar esse tema. Então, é isso. Até mais.